Oi, muito bom dia para você. O Agro Record News está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. A combinação entre tecnologia, boa gestão e ampliação de área plantada colocam Goiás em protagonismo no agronegócio brasileiro. A expectativa é de que o estado atinja a segunda maior safra de grãos da história. Goiás é o terceiro estado com maior produção de grãos no país, de acordo com o levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Esse valor se reflete nas produções goianas. Nesse ano, a expectativa é de que 35,8 milhões de toneladas de grãos sejam colhidas na safra de 2026. Se os números se confirmarem, essa será a segunda maior safra da série histórica do estado. A elevação desse número também se deve em partes pela expansão de área plantada. Esse aumento produtivo do Goiás, nesse ano principalmente, ele se deve a uma elevação de 4% em área plantada. Então são novas áreas que estão sendo plantadas com soja e posteriormente agora milho, sorgo, girassol, enfim. Mesmo após o ciclo recorde do ano passado, com a colheita de aproximadamente 37 milhões de toneladas de grãos, o produtor goiano mostra que consegue manter elevados índices de produtividade. A combinação entre tecnologia, boa gestão e ampliação da área plantada colocam o estado mais uma vez em uma posição de protagonismo no agronegócio brasileiro. De acordo com a Conab, a soja continua sendo a principal cultura. São 5,1 milhões de hectares plantados, com produção estimada em 19,8 milhões de toneladas, um crescimento de 4% em relação à safra anterior. No milho, a primeira safra também apresenta ganho de produtividade. A expectativa é de 1,5 milhão de toneladas. O grão segue como peça-chave na alimentação animal e na produção de etanol. Mas, apesar dos bons resultados, as dificuldades climáticas atrapalham a produção. A precipitação, temperatura, nebulosidade, que foi algo que nós tivemos muito esse mês de janeiro, fevereiro, muita precipitação. Por um lado é bom, nós temos água no sistema, mas por outro lado nós perdemos a principal fonte de energia, que é o sol, pela nebulosidade. Então são inúmeros fatores que impactam e podem reduzir a produtividade a campo. No município, a colheita conta com o apoio das pesquisas desenvolvidas no Instituto Federal Goiano, que realiza estudos e análises de sementes para orientar os produtores da região. Emerson, me explica o que significa essa bandeirinha que está atrás da gente. No caso aqui, uma pesquisa de campo, onde a gente está testando inúmeros materiais genéticos de milho, onde a gente faz uma seleção, de certa forma uma triagem dos materiais e a gente tenta disponibilizar para o produtor não o material em si, mas principalmente quais os melhores materiais a serem plantados aqui na região de Morrinhos, Goiás, que é a região que eu estou me situando. A expectativa é de aumento na demanda por milho, impulsionada pela produção de ração animal e pela expansão do etanol à base do grão. E quando o assunto é rentabilidade, o produtor precisa avaliar com cautela a sucessão de safras entre soja e milho para garantir melhor retorno financeiro. Em algum momento o produtor vai ter que fazer uma conta simples, mas qual cultura, soja ou milho, vai garantir maior rentabilidade lá na primeira safra, em outubro? Mas seja entre a soja e o milho, entre o sol e a chuva, o produtor segue fazendo escolhas que movem a economia e alimentam o país. O governo brasileiro suspendeu a importação de cacau da Costa do Marfim. O país africano é responsável por 81% da amêndoa que entra aqui no Brasil. Em 2025, a produção nacional de amêndoas de cacau alcançou pouco mais de 186 mil toneladas. Mas o país não é autossuficiente e importou 42.199. A Costa do Marfim corresponde por cerca de 81% desse volume. Mas depois de uma avaliação que apontou risco fitossanitário nas cargas destinadas ao Brasil, o Ministério da Agricultura e Pecuária suspendeu de forma imediata e temporária as importações de amêndoas fermentadas e secas de cacau do país africano. O risco vem de uma possível triangulação de importações, já que, segundo o Ministério da Agricultura, há um elevado fluxo de grãos provenientes de países vizinhos, como Gana, Guiné e Libéria, para a Costa do Marfim, o que pode permitir a mistura de amêndoas de diferentes origens
nas cargas exportadas ao Brasil. De acordo com o governo, parte desses países possui status fitossanitário desconhecido para a cultura do cacau ou não tem autorização para vender o produto ao mercado brasileiro. O anúncio da suspensão foi recebido com atenção. De acordo com a CNA, a medida atende uma demanda do setor de extrema relevância. Essa é uma demanda antiga do setor agropecuário que tem preocupações em relação às condições fitossanitárias desses produtos que estão sendo importados. O cacau tem um histórico de problemas fitossanitários antigos. A cultura no país passou por problemas críticos com a vassoura de bruxa. Mais recentemente, vem sofrendo com a monilise do cacaueiro, mas essa decisão do Ministério da Agricultura hoje é uma medida cautelar de prevenção dos produtores e a gente tem certeza e aposta muito na tecnicidade dos auditores fiscais do Ministério da Agricultura, da Secretaria de Defesa Agropecuária, que avaliar todas as condições no nível mais adequado de ciência, de apuração dos fatos, para que a gente possa oferecer garantia aos produtores rurais para continuar produzindo com tranquilidade. Com oferta limitada e demanda aquecida, a arroba do boi segue valorizada no mercado brasileiro. Os embarques de carne de boi estão com desempenho recorde neste início de ano. Essa demanda externa aquecida, a baixa oferta de animais prontos para abate e a demanda interna também em alta estão fazendo com que os preços do boi gordo se mantenham elevados em fevereiro. O indicador do boi gordo, CPEA-Exalc, que reflete a média dos negócios realizados no estado de São Paulo, operou acima dos R$ 330 em praticamente todo mês. Até o dia 24, o indicador acumulava avanço de 7,1%. Na parcial do mês, o valor do bezerro Nelore, de 8 a 12 meses, para reposição, negociado em Mato Grosso do Sul, também registra alta de 4,56%. Agora, para as próximas semanas, se o valor da arroba continua subindo ou não, pesquisadores do CPEA seguem atentos às movimentações do mercado externo, da demanda interna e à entrada de animais de confinamento. Já o valor da carne suína segue em queda. Confira. Com a oferta acima da demanda, a atual média mensal da carne suína já é a menor desde abril de 2024. De acordo com dados do CPEA, o movimento de desvalorização deixa a carne mais atrativa em relação às outras para os consumidores. O valor da carne do boi é influenciado pelo avanço no preço da carcaça casada bovina. No caso do frango, observa-se desvalorização da proteína, mas em menor intensidade que a registrada para a suína. Agentes do Centro de Pesquisa indicam que as desvalorizações já eram esperadas no primeiro bimestre do ano, já que o poder de compra da população tradicionalmente é menor nessa época. Mesmo assim, a intensidade do movimento de queda observado desde o início do ano preocupa o setor. Os preços dos ovos estão subindo. Com isso, o poder de compra do avicultor também aumentou. Depois de quedas consecutivas, o preço do ovo reagiu e se mantém em patamares elevados. De acordo com pesquisadores do CPEA, em Bastos, cidade do interior de São Paulo, o preço da caixa com 30 dúzias de ovos brancos tipo extra a retirar apresenta média de R$ 147,98 na parcial de fevereiro. Um avanço expressivo de 36,7% em comparação a janeiro. Para os vermelhos, a média fechou em R$ 166,57 a caixa, alta de 37% em relação ao período anterior. O intenso aumento impactou no poder de compra do avicultor paulista, frente aos principais insumos da atividade. Foram 5 meses de queda em relação ao milho e 7 no caso do farelo de soja. Segundo o indicador Exalc BMF Bovespa do milho, o avicultor pôde comprar 131 quilos do cereal com a venda de uma caixa de ovos brancos, aumento de 36%. Ou 147 quilos de milho com a venda de uma caixa de ovos vermelhos, volume 37,1% maior em relação a janeiro. Já quanto ao farelo de soja, comercializado no mercado de lotes de Campinas na mesma comparação, o produtor conseguiu adquirir pouco mais de 80 quilos do derivado com a venda de uma caixa do produto branco, ou 90,4 quilos com a venda de uma caixa do produto vermelho, aumentos de 41,3% e 41,7% no comparativo mensal. Já o poder de compra do avicultor em relação à carne de frango está caindo.
Os preços do frango vivo vêm recuando pelo 4º mês consecutivo e já estão no menor patamar real desde maio de 2024. Com isso, o poder de compra frente ao milho e ao farelo de soja também teve retração, de acordo com dados do CPEA. Isso porque os preços médios do milho estão praticamente estáveis e os do farelo apresentam um pequeno avanço. Segundo o Centro de Pesquisas, na parcial de fevereiro, o avicultor paulista compra 4,47 quilos de milho com a venda de 1 quilo de frango, 1,9% abaixo da quantidade registrada em janeiro. Quanto ao farelo de soja, na mesma comparação, o produtor consegue adquirir 2,73 quilos com a venda de 1 quilo do animal, 2,6% a menos que no mês anterior. Em relação a janeiro, a queda no valor do frango vivo chega a 2,1%, com média de R$ 5,04 o quilo. Pesquisadores do CPEA destacam que o ritmo recorde das exportações da proteína brasileira tem contribuído para evitar um movimento de desvalorização ainda mais acentuado da carne. A gente fala agora do feijão, que teve valorização em fevereiro. Entenda por quê? O valor médio do feijão carioca subiu quase 30% no mês passado em comparação a janeiro, de acordo com o levantamento do CPEA. Essa é a maior variação mensal dentre os feijões acompanhados pelo CPEA, além de ser o aumento mais intenso já registrado para esse produto. Para o feijão preto, as médias de fevereiro foram as maiores desde janeiro de 2025. Assim, os preços médios do último mês superaram os de maio de 2025 e atingiram um novo patamar histórico. O aumento nos preços se justifica pela oferta da primeira safra limitada. Na última semana do mês, a liquidez esteve moderada no mercado interno de feijão, enquanto demandantes realizaram compras criteriosas, voltadas à reposição do varejo. No campo, principalmente no Paraná, a semeadura da segunda safra está em andamento. Em outras áreas, segue a colheita da primeira safra. Os preços da soja estão caindo. Quanto ao volume da safra, o cenário segue positivo. O levantamento do CPEA mostra que o preço médio da soja de fevereiro caiu em termos reais, voltou a patamares observados em 2024. Para pesquisadores do Centro, os valores da oleaginosa foram pressionados pela desvalorização do dólar em comparação ao real, que reduz a paridade de exportação e diminui a competitividade da soja brasileira diante da norte-americana e as expectativas de safra volumosa no país. Agentes consultados pelo CPEA seguem otimistas quanto à produção nacional, apesar das adversidades climáticas em importantes regiões produtoras. Isso porque o bom desempenho em diversas áreas devem compensar a perda de potencial produtivo em parte das lavouras do Sul e do Sudeste, afetadas por chuvas irregulares e altas temperaturas. Os produtores de milho e soja estão focados nas atividades do campo e a gente traz informação. Com a colheita e o escoamento da soja, os produtores brasileiros seguem com as atenções voltadas ao trabalho no campo. Com isso, a oferta de milho permanece limitada no mercado spot nacional. No sul do Brasil, a colheita da safra verão do cereal enfraquece os valores. A queda não é mais intensa porque os produtores seguem retraídos, já que muitos estão segurando as vendas na expectativa de retomada das cotações. A prioridade agora é a negociação da soja. Em outras áreas consumidoras, como o estado de São Paulo, segundo pesquisadores do CPEA, a oferta abaixo da demanda mantém firmes os preços de negociação do milho. Com o fim da safra de citros, as indústrias estão encerrando a moagem. As atividades no campo, no cinturão citrícola de São Paulo e do Triângulo Mineiro, estão concentradas nas variedades de laranja tardias, mas o volume segue bem reduzido com a safra 2025-26 chegando na reta final. Em fevereiro, poucas indústrias estão operando, recebendo os últimos contratos. O último levantamento do Fundecitrus indicava que no final de janeiro apenas 13% do volume total estimado para a safra precisava ser colhido. Depois do período de entre-safra, as indústrias devem retomar o processamento com a temporada 2026-27, com a entrada de algumas frutas temporãs e o início das precoces entre abril e maio. O excesso de chuva preocupa os produtores de café em Minas Gerais. A umidade favorece o aparecimento de doenças causadas por fungos e bactérias. Isso pode prejudicar a produtividade.
No início do ano, os cafeicultores comemoraram. As chuvas no sul de Minas favoreceram o enchimento dos grãos de café, mas agora a água em excesso já virou uma dor de cabeça. Segundo a Fundação Procafé, entidade de pesquisa que faz a medição do índice pluviométrico na Fazenda Experimental em Varginha, em janeiro choveu 306 milímetros. Em fevereiro, 106 milímetros. O volume de água em janeiro é superior à média histórica, acompanhada pela entidade desde 1974. Para o café, o resultado desse aguaceiro é que o produtor não consegue fazer o manejo adequado na lavoura. Chegou um certo período que a chuva foi com incidência muito alta e atrapalhou os manejos que seriam feitos pelos produtores, dentro do cronograma estabilizado. Então, com essa incidência alta de chuva, temperaturas osciladas, umidade alta, teve uma pressão muito grande de doenças, principais como ferrugem com maior pressão, foma, cercóspora e bactéria, que não é muito de se preocupar nesse período que a gente passa, se tornou também preocupante. Segundo a Fundação Procafé, por causa das chuvas, cerca de 70% das lavouras do sul e centro-oeste do estado apresentam algum sinal dessas doenças causadas por fungos. A maior incidência é de ferrugem. Ela deixa as manchas amareladas nas folhas e faz com que elas caiam. A foma deixa as folhas retorcidas e secas. E a cercóspera são essas manchas de olho pardo. Lavouras com pressão alta de doenças, seja ferrugem, seja cercóspora, seja foma, em incidência alta, elas vão trazer uma desfolha muito grande para a planta, o que vai perder essa arquitetura e, consequentemente, perder projeção, produtividade. Em outra parte do sul de Minas, mais especificamente na microrregião da Serra da Mantiqueira, 15 municípios, mais ou menos 450 propriedades, estão com uma situação muito parecida com essa aqui, mas lá há uma incidência diferente. A maior incidência por lá é de foma e cercóspera. O momento é de alerta para o cafeicultor e ele não pode descuidar da lavoura. Que o tempo estiou, olhar na previsão, não vai ter chuva, entrar quanto antes com as pulverizações de forma preventiva. Apesar dessas doenças causadas por fungos serem uma grande preocupação para o cafeicultor, ainda é cedo para prever os impactos e possíveis prejuízos. Mais na frente a gente vai ter uma certeza bem melhor do que está sendo o problema identificado no momento atual. Você já viu uma plantação de amora? Pois é, a cultura é pouco difundida, mas começa a chamar a atenção no Distrito Federal. Em apenas 1 hectare, uma família de Braslândia mantém o pomar e tem produção o ano todo. Além do sabor marcante, a fruta também é conhecida pelos benefícios à saúde. Entre as riquezas que nascem da terra, a amora preta chama atenção pelo sabor marcante e pelos benefícios à saúde, conquistando cada vez mais espaço entre produtores e consumidores. A fruta é rica em vitaminas A, C, E e K, além de minerais como ferro, potássio e magnésio. Os antioxidantes presentes na amora ajudam a combater os radicais livres, contribuem para a saúde do coração e fortalecem o sistema imunológico. Em Braslândia, o cultivo da amora preta tem um significado especial para a produtora Tsuruco. Filha de agricultores, ela cresceu no campo, seguiu carreira acadêmica como professora e anos depois retornou às origens, transformando o cultivo da fruta em um novo projeto de vida. Nessa chácara nós estamos há 50 anos e eu fui criada aqui, né? Então a gente tem assim o cuidado, porque desde pequena a gente ajudava nossos pais, né, a produzir outras frutas, né, que a gente tinha frutas cítricas como limão, poncã e laranja. O cultivo da amora vai muito além de uma renda financeira, significa também a valorização de uma produção familiar. Essa fruta tem origem na Ásia, mas logo depois se expandiu para todo o Brasil e também para todo o mundo. Nós estamos em Braslândia, na propriedade da Tsuru. Ela hoje tem a maior produção de amora aqui da região, cerca de 1 hectare. Agora nós estamos entre safra, né? E aí nós estamos colhendo todos os dias, eu, meu marido e mais um funcionário. A gente anda por esse 1 hectare de pomar e colhemos, selecionamos, né? E já fazemos as entregas. Quais os cuidados que você tem que ter realmente diários? Então, aí a gente vai adaptando, né? Por exemplo, eu não gosto também de ter uma propriedade muito pequena, né? E aí a gente adapta podando.
Então, na época, todos os anos eu vou modificando. No ano passado nós colhemos, não conseguimos colher nem metade, né? Aí a produção foi uma superprodução. Então este ano já a gente pensa em podar bem antes, né? Os galhos mesmo, diminuir, né? Que a gente só possa não desperdiçar, né? Então a gente tenta fazer isso. Porque o mercado também ainda é restrito, sabe? O cultivo da amora se adapta bem às condições climáticas do Distrito Federal. A planta se desenvolve melhor em locais com boa exposição ao sol e em solos férteis, bem drenados e ricos em matéria orgânica. Após o plantio, em cerca de um ano, esse pomar está produzindo. Apesar de apresentar boa adaptação às nossas condições climáticas, o cultivo da amora ainda é limitado na região. Dificilmente a gente vê um grande pomar de amora aqui no DF. Em parte disso é devido à dificuldade na colheita. A amora ela é bem difundida em várias regiões, vários quintais, é usada como paisagismo, né? Mas o processo de colheita dificulta que se instale um pomar de grande tamanho, de forma comercial. Isso implica devido à mão de obra, que é toda manual. É um prazer trabalhar, colher amora, observar as amoreiras, dando o ano inteiro. E é também nossa maneira, é um trabalho que rende, né? E construir uma casa, essas coisas, toda a melhoria na chácara foi graças à venda da amora, né? Os produtores de grãos do Distrito Federal participaram da 17ª edição da Feira Dia de Campo. O evento reuniu produtores, pesquisadores e empresários que buscam soluções tecnológicas para melhorar a produtividade nas lavouras. A soja continua sendo o principal motor do agronegócio no Distrito Federal. Levantamentos da Emater-DF apontam que em 2025 a área cultivada foi de aproximadamente 93 mil hectares, com produção estimada em mais de 397 mil toneladas. Para a safra 2025-2026, a expectativa é que o setor movimente cerca de R$1 bilhão em receita, reforçando o peso da cultura na economia rural do Distrito Federal. Em relação a crescimento de área, nós estamos falando algo em torno de 2%. Crescimento de produtividade, nós estamos aguardando de 4% a 5% de aumento, chegando aí na casa das 300 mil toneladas. Isso deve-se a fatores como tecnologia empregada pelo produtor com qualidade de semente, genética, tratos culturais, mas também esse ano tivemos uma boa pluviosidade que contribuiu para o crescimento e desenvolvimento das lavouras. Neste ano, os preços das commodities da soja registraram queda. Diante deste cenário, o governo do Distrito Federal, produtores e representantes do setor têm buscado alternativas para garantir a rentabilidade e manter a competitividade no mercado. Aqui no Distrito Federal nós temos uma grande vantagem. Cerca de 30% a 40% da soja que é produzida aqui ela é destinada à produção de semente. Isso agrega valor para o produtor e também para as unidades de beneficiamento no Distrito Federal. Ao todo, 20 empresas participaram da feira na avaliação de 53 cultivares de soja, todas plantadas sob o mesmo manejo e com critérios padronizados, condições que permitem a comparação precisa do desempenho de cada variedade. Para o Valdemar, que cultiva soja há 41 anos, o aprendizado tem um papel-chave na hora de enfrentar momentos de turbulência no mercado, ajudando inclusive na redução de custos. Esse ano choveu bem, né? Graças a Deus. E as expectativas de produtividade são muito boas. Já iniciamos a colheita, colhemos praticamente 10% da área. E as médias estão surpreendendo para melhor. Com clima favorável, tecnologia de ponta e assistência técnica contínua, o Distrito Federal consolida sua posição como referência nacional em produtividade e qualidade na produção de soja. Um setor que movimenta a economia, gera emprego no campo e amplia a competitividade do agro no Planalto Central. Esse dia de campo aqui tem produtores, tem consultores, tem assistência técnica da Emater. Então, assim, é um grupo importante que vai pegar as informações aqui e vai disseminar, né? Esse segmento de sementes
é um segmento muito importante na nossa região. A nossa região é uma região produtora de sementes, né? Então muitas dessas empresas estão aqui em torno produzindo sementes, tem um relacionamento próximo também com o produtor. Tudo isso faz assim com que a nossa região ela seja uma referência em produtividade agrícola. O avanço da tecnologia ajuda na busca constante por eficiência no manejo pecuário. O monitoramento de vacas leiteiras passa por uma revolução. Colares inteligentes equipados com sensores de alta precisão estão mudando a maneira como os produtores cuidam da saúde, nutrição e bem-estar dos animais. Para controlar tudo isso, é preciso profissionais com treinamento especializado. O que você vê aqui não é apenas um rebanho, é uma rede de dados em tempo real. No coração de Goiás, a conexão entre a tecnologia e o pasto está mudando a forma de produzir alimentos. Hoje o campo não está mais isolado, ele é digital, inteligente e conectado pelo conhecimento. Nessa fazenda em Bela Vista, as 39 vacas em lactação usam joias tecnológicas, colares que funcionam como um raio-x. Sensores de alta precisão monitoram saúde, nutrição e bem-estar animal. Informações preciosas que vão direto para a palma da mão do produtor. É possível acompanhar em tempo real e de qualquer lugar do mundo o comportamento de cada animal. E isso pode até evitar mortes. Com o colar, nós podemos observar que até 2 dias antes dos sintomas físicos do animal, o colar já passava para a gente, olha, esse animal parou de comer, esse animal parou de ruminar, esse animal pode estar com cólica, então vai lá e olha ele. Então a gente foi capaz de ir nesse animal, já fazer a medicação, antes que qualquer tipo de problema, seja intoxicação ou seja uma doença, já se instalasse de forma mais grave. O Iris é gerente da propriedade, também tem acesso aos dados. Muitas coisas ela previne, demais da conta. A tecnologia ela ajuda demais da conta. A tecnologia, que surgiu de uma startup do Rio Grande do Sul, foi aliada ao melhoramento genético e a outras ferramentas digitais. Entre elas, a de resfriamento de galpão, com controle de temperatura e umidade. A soma dessas ações promoveu um aumento de produtividade de 40% em 7 anos. Hoje, a fazenda produz 1.580 litros de leite por dia. Ao mesmo tempo, o pecuarista reduziu custos ao evitar o desperdício de insumos e energia, provando que a máxima produtividade caminha de mãos dadas com a sustentabilidade. Ganha produtor rural e ganha sociedade, com um alimento de maior qualidade na mesa. Hoje os nossos índices aqui de qualidade de leite, ele está melhor do que até que a comunidade europeia exige, para você ter ideia. Então, assim, são animais sadios, num ambiente sadio, controlado, e isso vai ter, obviamente, consequência lá na hora da ordenha, que também é um equipamento que permite a gente controlar a qualidade do leite. Para o aplicativo funcionar, é preciso gente capacitada para ler os dados. E é aqui que o Agro conecta o campo à sala de aula, mesmo que ela seja virtual. A busca por cursos na área de tecnologia no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, que é uma das maiores escolas de capacitação rural do Brasil, aumentou 30% no último ano. Hoje o Senar, através dos nossos parceiros, que são sindicatos rurais, leva ao trabalhador rural e ao produtor rural essas ações de formação. Só em 2025 foram realizados 10 mil treinamentos, sendo a maior parte deles na área de tecnologia. Um perfil predominante são os jovens, que têm impulsionado uma nova era de produção e de produtores. A Caroline é uma dessas alunas. Ela se formou em agronomia e agrega conhecimento a cada curso que finaliza. Aí fiz o curso de sensoriamento remoto, fiz o curso também de Excel, do básico ao avançado pelo Senar. Tem curso também do Senar de produção de hortaliças, pimentas, todos voltados para a minha área. Todos os cursos que ela fez foram à distância. Esse ecossistema combina em grandes vitrines, como a Tecnoshow, que é hoje a maior feira de tecnologia agrícola do Centro-Oeste. É onde o conhecimento gerado na pesquisa encontra a prática do campo, fechando um ciclo que conecta ensino, tecnologia e sociedade.
Um cultivo que atravessa gerações segue firme e mostra força no campo. Em Uberlândia, a produção de abacate é destaque em meio à diversidade agrícola da região. A safra tem resultado positivo, mas os produtores ainda enfrentam desafios impostos pelo clima e pelas oscilações de mercado. O brilho do abacate é o que define a hora certa de colher. Olha só a diferença. Quando a casca fica assim opaca, é sinal que a fruta está no ponto e já pode ser tirada do pé. Processo minucioso, feito com a ajuda de apanhadores de bambu. Os abacates são colhidos um a um de forma manual. Pela delicadeza da fruta, é praticamente impossível automatizar o manejo. Haruki trabalha com o pai e com o avô e já conhece todo o processo de produção. A gente começou na cultura do abacate há mais ou menos uns 12 anos, sabe? E é feita toda pela família, entende? Por eu e meu avô e meu pai também. O abacate, ele é uma cultura que é muito difícil produzir, porque tudo que você vai fazer é basicamente manual. Você vai ser serviço braçal, máquina não tem para colheita, porque se bater ele muito estraga, entende? Então é bem difícil assim. E não falta trabalho por aqui. Imagine só colher as frutas de quase 600 pés. A colheita é feita quase o ano todo, exceto no período da seca. A produção aqui é de 40 toneladas por ano. Os preços passam por muitas variações, dependendo da época do ano. Nos períodos de estiagem, com pouco abacate no mercado, a caixa já chegou a custar R$400. A gente tem sempre alguns clientes que é fixo, né? Outros aparecem assim no dia a dia, né? A gente vai vendendo, vende uma caixa para um, uma caixa para outro, 10 para um, né? Nessa parte do preço é muito sazonal, né? Como tem muita produção, aí o preço vai cair, né? Quando a falta é medida da a procura e a oferta e a procura, né? O Brasil ocupa o 6º lugar no ranking mundial de produção de abacate. E a tendência é aumentar ainda mais essa produção para atender o mercado externo e interno, que nos últimos anos aumentou o consumo dessa fruta, que é considerada uma das mais saudáveis. O abacate é um alimento versátil que vai da salada à vitamina. Rico em gorduras boas, ele ajuda a controlar o colesterol e contribui para a saúde do coração. A fruta também é rica em vitamina E, minerais e antioxidantes que previnem o envelhecimento precoce. Falando em longevidade, olha só quem apareceu. Seu Hidetoshi, o responsável por toda essa produção. O agricultor nasceu no Japão e veio para o Brasil em 1958 em busca de oportunidades. Aos 86 anos de idade, ele nunca pensou em se aposentar. É a lida do dia a dia que o mantém ativo e realizado. Sorte do Haruki, que tem o avô como um grande professor. Me ensinou basicamente tudo que eu sei hoje, sabe? Sobre todas essas coisas de abacate, sobre todas as espécies, sobre o que tem que fazer, sobre, tem que jogar cobre em tal época. Então, tipo assim, já aprendi muita coisa assim com ele. Quem pensa que existem só abacate e avocado, tá enganado. São várias espécies do abacate. Aqui a gente tem 5 qualidades que são produzidas aqui na fazenda. Isso aqui é o Geada, isso aqui é o Fortuna, isso aqui é o Quintal, isso aqui é o Breda, isso aqui é o Margarida. Segundo o IBGE, a produção de abacate no Brasil passou de 10,9 mil hectares em 2016 para 16,4 mil hectares em 2020. Entre tradição, trabalho em família e um mercado em expansão, o abacate é símbolo de renovação no campo, unindo gerações e abrindo novos caminhos para a fruticultura brasileira. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Piauí tem se dedicado ao melhoramento de pastagens que podem transformar a realidade da pecuária no estado. Por lá são cultivadas mais de 10 espécies de palma forrageira e diferentes tipos de gramíneas. Área experimental que ultrapassa 1.000 metros quadrados, diferentes culturas são estudadas com um objetivo em comum: tornar a pecuária mais produtiva e sustentável. É no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí que professores e alunos realizam trabalhos de pesquisa com plantas forrageiras. Que hoje a gente desenvolve aulas práticas com os alunos de graduação do curso Zootecnia, Agronomia e Medicina Veterinária aqui do CCA da Universidade Federal do Piauí, e também desenvolvemos pesquisa científica
junto aos alunos da graduação e pós-graduação, que nós temos um programa de pós-graduação em zootecnia tropical aqui. E também fazemos aqui dias de campo, né, eventos junto com o produtor rural, para levar a informação que a gente obtém através das pesquisas científicas para o produtor rural. As várias espécies de plantas passam por avaliações constantes para identificar resistência, adaptação ao clima e potencial de rendimento no solo piauiense. Através dos nossos estudos, a gente busca o melhor manejo, né, para que a planta se torne perene e o produtor não precise ter gastos todo ano com plantio, novos plantios. Então a gente trabalha com o manejo, por exemplo, do pasto, para que esse pasto todo ano ele esteja verde na época seca e o produtor possa conservar esse alimento na época da seca, né? Olha, agora eu estou ao lado aqui também do professor Alexandre Perazzo, ele que vai explicar para a gente um pouco aqui sobre esse sistema integrado de plantas forrageiras que também tem nesse espaço aqui de zootecnia da Universidade Federal do Piauí. Nós temos aqui várias espécies que são adaptadas ao Nordeste, ao clima semiárido, ao déficit hídrico. É um cultivo em sequeiro, ou seja, não tem a presença de irrigação. E nós estamos propondo, como sistema integrado, um consórcio juntamente com plantas anuais, plantas forrageiras anuais, milho, sorgo, milheto. Esse consórcio viabiliza um sistema que proporciona não só uma melhoria na qualidade da forragem para os animais, mas também visando a produção estratégica de silagem. O processo consiste na conservação de plantas verdes como milho e capim por meio da fermentação anaeróbica em silos. Nós temos algumas plantas tidas como não convencionais porque elas não são popularmente conhecidas por processo de ensilagem, que são a moringa, a pornunça, a própria glericídia, né, o sabiá, que é uma planta, né, uma leguminosa arbórea nativa daqui. Então aqui é possível sim fazer uma ensilagem, né, com qualidade para alimentar o seu rebanho. Esses alunos e professores do curso de zootecnia da UFP também vêm se destacando com uma iniciativa inovadora, a produção de um protetor solar para plantas batizado de EcoShield. Basicamente, ele faz uma proteção, uma camada fina, uma película protetora sobre a planta e impede que esses raios ultravioletas provoquem danos à planta e a planta ela continua produzindo. Entre esse grupo de pesquisadores está o Marcos, mestrando em zootecnia e filho de agricultores do município de Paz Landim. A vivência no campo foi o que despertou o interesse pela pesquisa e hoje é também a principal motivação para seguir estudando. Esse contato entre a universidade via alunos que vêm do interior é muito importante, né, por conta disso, que já tem um conhecimento empírico, vem aprender de forma correta, né, e leva e transmite, né, assim para os produtores da região, não só da minha região, mas também aqui ou em qualquer outro lugar. Com conhecimento e inovação, esses pesquisadores mostram que anos de estudos, aliados à vivência no campo, podem se transformar em soluções concretas, capazes de fortalecer a pecuária e apoiar o produtor rural na busca por produtividade e sustentabilidade. O Dia da Mulher impulsionou o agronegócio brasileiro. Em comparação ao ano passado, o aumento na venda de flores deve ser de até 6%. O setor de flores e plantas ornamentais é hoje o segmento do agronegócio que mais emprega mulheres no Brasil. Elas representam cerca de 56% da força de trabalho, chegando a ultrapassar 60% em algumas regiões, de acordo com estudos realizados em conjunto com CPEA, Exalc, USP e Ibraflor. A empregabilidade de mulheres no setor econômico chega até 60% em toda a cadeia, quer dizer, não só na parte da produção, mas no comércio, no varejo, é um setor onde as mulheres estão bem empregadas. Para o setor da floricultura nacional, o Dia Internacional das Mulheres, comemorado no domingo, representa 8% das vendas anuais. Em comparação ao ano passado, a procura deve aumentar. E as perspectivas para esse ano são bastante boas. Os produtores se prepararam bem, o mercado vai estar bem abastecido e assim o crescimento com relação ao ano anterior deve ser algo em torno aí de 5%, 6%, que é bastante positivo comparando com outros setores da economia.
Depois de anos praticamente fora do mapa produtivo do Triângulo Mineiro, o cultivo de arroz começa a ganhar força na região. Uma iniciativa da Emater, em parceria com a Epamig, está resgatando a cultura junto a agricultores familiares, levando tecnologia, assistência técnica e novas variedades mais produtivas. Os grãos verdes são de uma lavoura plantada em novembro pelas bandas do Triângulo Mineiro. E a cena é rara. Arrozal bonito, trabalho feito a muitas mãos. Cícero, dono da terra, é agricultor familiar e está cultivando arroz pela segunda vez. Quando ainda é jovem, né? Mas junto com meu pai, a gente já teve o privilégio de plantar arroz. Então a gente agora está resgatando isso novamente, né? Com esse experimento, a minha intenção no final do ano é plantar uma lavoura maior aqui. O produtor é um dos assistidos pela Emater, que está desenvolvendo o plantio de arroz com agricultores familiares. Um projeto de resgate desta cultura. Antes de detalhar o plantio, vamos conhecer uma das áreas onde o trabalho está sendo desenvolvido. Neste ponto, temos acesso ao assentamento Tangará. Aqui vivem mais de 200 famílias em terrenos de aproximadamente 3 hectares. Em mais de 100 propriedades, o que se cultiva é para a renda das famílias e 60 delas comercializam toda semana os alimentos. Uma parceria feita com a Cooperativa dos Produtores Rurais da Nova Tangará. Tem hortifrutis e ovos. Além dos produtos in natura, alimentos processados também são encaminhados para a merenda escolar como mandioca. Pacotes como este aqui, 500 por semana, são levados, entregues às escolas municipais e vão reforçar a alimentação da meninada. Os 25 produtos do assentamento são, desde 2018, destinados, na maioria, para escolas municipais. 30 de Uberlândia, Prata, Campina Verde e estaduais, mais de 50 de Uberlândia e Prata. A agricultura familiar, ela contribui muito com essa produção, com a colocação de alimentos de qualidade na mesa do consumidor. Por essa vocação de multiculturas, a Emater, que presta assistência aos agricultores familiares, escolheu pequenos produtores para participarem do projeto do plantio de arroz. O trabalho começou em 2022. Hoje são 200 propriedades em todo o estado. Aqui na região, 5 municípios. E o pontapé inicial foi dado em Ituiutaba, que já foi considerada a capital nacional do arroz. A Guilhermina é a coordenadora regional da Emater e é responsável pela implantação do projeto no Triângulo Mineiro, feito em parceria com a Epamig, que desenvolveu as variedades cultivadas. Nós estamos resgatando, trazendo variedades produtivas. Nós estamos aqui com 3 variedades e, em média, elas têm uma expectativa de 8 toneladas por hectare, que é uma média muito acima da média das cultivares tradicionais que se plantaram no passado. E a gente quer trazer um produto de qualidade, com rentabilidade para o produtor, e o arroz a gente viu aqui uma boa oportunidade. Estou bem animado, vai dar uma colheita, sim, apesar de ser um pedaço pequeno, né? Mas vai dar uma colheita bem tranquila, vai render bastante. A gente selecionou o agricultor, né, o Cícero, ele já trabalhava com a gente dá assistência para ele aqui frequentemente, né? A gente tem vários projetos, avicultura, olericultura, a gente trabalha com ele. E a gente selecionou a área, por ser uma área próxima, fácil de mexer, e ele já tinha essa área preparada. Então, em novembro a gente fez o preparo da área, né, o revolvimento do solo e tudo. Ele montou a irrigação e a gente fez o plantio em 19 de novembro. A gente fez o plantio da unidade experimental. E provavelmente a gente vai colher no final de março, início de abril. Mas assim, a gente espera que nessas 3 áreas a gente tenha uma produtividade até boa. Algo assim, entre 2 e 3 toneladas seria, né, proporção por hectare. A ideia nossa aqui na comunidade é depois espalhar essa cultura para que eles possam também comercializar para a merenda escolar. O cultivo de graviola é uma das principais fontes de renda de centenas de agricultores familiares no município de Xangrande, na zona da Mata Pernambucana. A produção vem sendo aprimorada com técnicas simples que ajudam a aumentar a produtividade e proteger os frutos contra insetos.
Frutos grandes, doces, robustos e suculentos. Estamos no sítio Mutum, zona rural de Xangrande, município da Zona da Mata, que ostenta o título de maior produtor de graviola de Pernambuco. Com forte apelo para a agricultura familiar, a produção agrícola conta com cerca de 800 agricultores que se sustentam da produção do campo, a qual movimenta pelo menos 60% da economia municipal. Nesta propriedade, o agricultor Marcelo Barbosa cuida de 4 hectares e, para manter tudo em ordem, conta com o apoio de familiares. A graviola é uma fruta muito bonita, né? Muito saborosa. E o poder comercial da graviola é bastante atrativo. A expectativa para esse ano é uma boa safra agora, 2025, 2026, que supere o 2025. A gente deve ter aí um aumento de 10% a 20% na produção. Há 20 anos ele mantém toda a família a partir da produção de graviola, uma frutífera que, apesar do trabalho que dá, rende bons frutos. Esse fruto aqui, ele está num fruto médio, né? Tem em torno de 3 a 4 quilos, já temos fruto maior, temos fruto menor. Chega a quantos quilos, por exemplo? Essa aqui deve ter uns 4 quilos? 4 quilos, exato. A gente chega aqui a produzir, né, uns frutos de 6 quilos, 7 quilos. Ao contrário de outras cultivares, a graviola brota o ano todo. Porém, precisa de um clima equilibrado e temperatura variável, entre 20 e 27 graus centígrados. A entre-safra inicia-se em fevereiro e segue até junho. É um período de pouca produção, mas a partir do meio do ano até janeiro, se o clima ajudar, algumas plantas chegam a botar em seu auge até 150 frutos, grande parte destinados à produção de polpas. Os agricultores contam com o apoio da Secretaria de Agricultura do município no tocante à estrutura das estradas e o apoio técnico. E apoiando também nas compras institucionais feitas através dos governos federais e municipal e estadual. Dessa forma faz com que também o agricultor ele se sinta valorizado. Após vários experimentos, os agricultores perceberam que a polinização manual triplica a produção em relação à polinização natural feita por insetos. A cada ano, a produção de graviola só vem aumentando aqui no município de Xangrande. Isso porque, ao invés de esperarem pela polinização natural, os produtores dão preferência à polinização manualmente. Uma outra técnica que vem beneficiando a qualidade e a produção dos frutos é o ensacamento, que assim eles evitam a atuação de insetos, como a vespa e também a broca do fruto. Com esses e outros manejos, a produção total de graviola no município varia entre 2 e 3 mil toneladas ao ano e garante o sustento de centenas de famílias de agricultores. Agora chegou aquela hora mais esperada, da gente provar para saber se ela realmente está no ponto. Pelo sabor e a textura desse fruto, é fácil entender que a safra desse ano tende a ser igual ou melhor que a do ano anterior. Um criador de ovelhas santinês no Piauí investe no melhoramento genético para qualificar o plantel. A raça é valorizada pela rusticidade e pela alta produção de carne. Os animais também se destacam em exposições. Em Lagoa do Piauí, a genética é a base de um trabalho que transforma a ovinocultura em uma atividade cada vez mais promissora. No rebanho Cader, a criação de ovinos da raça santinês é feita com planejamento e seleção rigorosa. São cerca de 200 animais registrados como puros de origem. A raça santinês, primeiro que ela é brasileira. É uma raça originada no Brasil, no nosso sertão aqui nordestino. Ela vem originária de 3 raças, que é a Morada Nova, a Somalis e o Bergamácio, que é uma raça italiana que produz leite. Nesse cruzamento saiu o santinês, é uma raça que tem 50 anos de registro na Arco e foi a minha paixão desde criança. E hoje nós adotamos a raça geneticamente mesmo PO, né, que é registrada como santinês PO.
O controle genealógico garante procedência, padrão racial e valorização no mercado. Cada matriz e cada reprodutor são escolhidos com um objetivo: produzir carne com mais precocidade, melhor cobertura de carcaça e musculatura mais desenvolvida. A raça Santa Inês, conhecida pela rusticidade e adaptação ao clima nordestino, apresenta excelente rendimento. Por isso, o investimento em melhoramento genético se torna estratégico para elevar ainda mais a qualidade do plantel. Se a gente quer produção de carne, a gente quer ter uns animais aos 10 meses produzindo uma carcaça de 20 quilos. Então a gente trabalha essa parte que é a principal do Santa Inês, que é a produção de carne. A sanidade é um dos principais cuidados. Na criação de caprinos e ovinos, a verminose é considerada um dos maiores desafios. Por isso, o acompanhamento é constante, com água limpa, coxos higienizados e baias organizadas com cama de palha de arroz para garantir conforto e saúde aos animais. Ao longo do ano, são realizadas, em média, 3 inseminações programadas. Recentemente, um veterinário especializado veio da Bahia para realizar o procedimento na propriedade. Após o nascimento, os filhotes passam por um período de amamentação e depois são separados das mães. No alojamento, a equipe acompanha o desenvolvimento de cada um para identificar quais apresentam maior potencial para competições e quais serão destinados à comercialização. Aqui a gente trabalha com a inseminação artificial por laparoscopia e trabalhamos com monta natural. A inseminação, qual o principal feedback da inseminação? É você trazer para o seu rebanho o que você acha de melhor no Brasil. Então a gente trabalha hoje com genética de grandes campeões. Geralmente o grande campeão nacional nós trazemos para dentro do nosso rebanho com o seu sêmen e fazemos a inseminação artificial para justamente melhorar a nossa qualidade. Com mais uma competição prevista para maio, os preparativos já começaram. A essa altura, o manejo é intensificado e os animais passam por uma avaliação constante. Tudo isso para manter o padrão de qualidade e garantir novos resultados. Em maio nós vamos participar da Brasileira do Santa Inês, que é na cidade de Caraúbas, no Rio Grande do Norte. Lá vai ser a Brasileira. Logo em seguida nós temos Esperantina, aqui no Piauí, Campo Maior, Piripiri, e assim vai o ano todo, até o final do ano, que é a Expoap, que a gente fecha aqui no Piauí. O Agro Record News de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!